Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje tá na boca do povo porque é gripe. Nessa época do ano todo mundo tem aquele medo de pegar gripe, pega um resfriadinho ou outro, acontece. Quem veio bater um papo com a gente hoje, então, é a Fabiola Almeida, ela é gerente da área de projetos e campanhas em saúde. Seja bem-vinda, Fabiola, tudo bem? Tudo bem. Pois é, gente. Quem está assistindo o nosso programa sabe que geralmente quando a gente fala de vacina, a gente fala com a doutora Estela Zoner, mas se aposentou. E agora, esse porta-voz hoje é Fabiola. Fabiola, então vamos falar de gripe, só que eu quero falar assim. Primeiro a gente fala da doença, depois a gente fala da vacina, pode ser? Ok, pode ser. Então vamos lá. Essa gripe tem vários nomes diferentes, né? Porque são vários vírus, na verdade. Por quê? Na verdade, devido às cepas, mutações do vírus, né? Então, o vírus mais circulante desse ano é o H3N2. O ano passado já teve uma circulação dele, mas menor, né? E esse ano já está bem intensificado. Então, devido a essas mutações, essas cepas que acontecem na questão do vírus, é que acaba mudando, inclusive, a composição das vacinas. E a preocupação do Ministério da Saúde é sempre estar atualizando isso. E diferente da febre amarela, não é uma vez só na vida que toma vacina. Exatamente. Todo ano tem que renovar. Por isso que tem que renovar anualmente. E esse ano já teve 4 mortes aqui no município. 2 a gente até espera, porque era um bebê e uma senhora já idosa. Os outros 2 não. Isso pegou um pouco de susto a prefeitura, de não esperar, talvez, pessoas de 20, 30 anos padecendo pela doença? Sim, na verdade, essa questão da influenza, até há pouco tempo que houve o inverno nos Estados Unidos, já houve, né, uma correria lá. Aqui em Taubaté, o que acontece? Desses 4 casos, os 2 que faleceram ainda não tem o subtipo dele, então seria uma influenza A. Um deles, se eu não me engano, como a gente tem o SVO aqui, né, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, então isso nos dá um melhor diagnóstico do que outros municípios. Então, o que acontece? Acaba tendo mais dados sobre isso. Então, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos, nós verificamos que um deles, inclusive, tinha outras doenças associadas. Então, óbvio que qualquer óbito é preocupante. Sim. Mas, assim, a gente sabe que a lição de casa está fazendo direitinho. O problema só é a gente pedir a colaboração da população no quesito prevenção. Mas, no caso, os vírus, eles estão ficando mais fortes ao longo do tempo ou é a saúde da população que está ficando mais fraca e, por isso, acaba sendo atingida por essas gripes? Eu acredito que são, devido mesmo à densidade demográfica do planeta inteiro, da população, o comportamento, né, as práticas, né, humanas, isso tudo ajuda. E a própria mutação, né, mutação genética, mutação ambiental, tudo isso contribui. A vacina vai ser 100% garantida ou a pessoa que tomar ainda corre o risco de pegar? A vacina, na verdade, ela é um quesito, uma ferramenta importantíssima de prevenção, né? Mas a pessoa que se usa dessa ferramenta, ela vai estar protegida, sim, 100%. É claro que ela também tem que contribuir com o quê? Com a questão da saúde como um todo, né? Porque tem pessoas que têm comorbidades já, né? Doenças crônicas, então isso pode afetar um pouco a questão da imunidade. Então, mas com relação à influenza, a vacina, ela protege. Sim. Voltando ao caso da gripe em si, a gente observa que, por exemplo, nessa época do ano principalmente, a gente tem uma variação de temperatura muito maior. Às vezes tem diferença de 14, 15 graus no mesmo dia. Isso ajuda a derrubar um pouco a imunidade das pessoas. Só que isso não tem o nosso controle, a gente não pode controlar o tempo. O que a pessoa pode fazer para cuidar da própria imunidade, para evitar, para fugir desse vírus? Ela realmente evitar esses choques térmicos de temperatura quando possível, né? A higiene principalmente a higiene das mãos, higiene ambiental em casa, né?
A questão de resfriado, se vê que começa às vezes com um sinalzinho de resfriado, que você acha que é bobo e se prolonga, e às vezes não procura um atendimento médico. Acho que isso também é importante, a pessoa tá ligada nisso, principalmente nesse período, como você disse, que oscila bastante, esfria, né? Se agasalhar, enfim, são comportamentos. Entendi. Mas complica, né? Nem sempre é fácil a gente fugir de certas situações, por exemplo, lugar muito fechado, o vírus propaga muito mais. Não é que ele propaga mais, é que daí vai ter mais gente confinada, então não se espalha. Então, existem situações, por exemplo, profissionais de saúde que muitas vezes ficam bem expostos a isso, né? Aí volta a questão da vacina. A vacina é importante e volta de novo a questão da higiene. Assim, são coisas básicas que podem ser feitas e que têm eficácia, né? Junto com a vacina, onde você percebe que o Ministério da Saúde tem conseguido controlar isso, né? Pelas diretrizes que nós utilizamos, são todas pelo Ministério da Saúde. E você vê que no Brasil ainda está controlado isso, né? Então, são medidas simples e eficazes. Agora, sempre vai ter um ou outro que vai acabar acontecendo, né? Ainda compensa andar com álcool gel na bolsa? Sim, eu aconselho. Funciona? Aconselho. Tá? Então fica a dica, gente. Isso aí. Você comentou que as pessoas às vezes começam a ter um certo sintoma de gripe e vai deixando só para depois. Como a pessoa pode saber se aquele sintoma é de uma gripe de verdade que merece uma real atenção, uma ida ao médico, ou se é só um resfriadinho básico que é só ficar em casa quietinho que vai dar certo? Então vamos lá, se a pessoa ela passa mais de uma semana com coriza, começa a perceber que a febre que ela tinha, que era pequena, de repente aumentou de 38 graus para 40 graus, a tosse que não para, aí é a hora de procurar o médico. Às vezes as pessoas pensam que gripe é normal, é só gripe. Existe um risco real, como a gente viu, que tem pessoas que morrem de gripe. Como alertar a população para isso, para finalmente ter essa consciência de que gripe não é só um pouquinho de febre e ficar com mal-estar no corpo? Eu acho que são os próprios dados que a gente vê, né? Essa questão até da divulgação que é feita, por exemplo, no nosso município de Taubaté, desses alertas que acontecem de casos que a gente acaba publicando, né? Muitos deles acabam, infelizmente, levando a óbito, mas muitos deles também servem de alerta, né? Para que haja o tratamento e recuperação. Então, isso é uma das questões que as pessoas têm que ficar em alerta com as informações, mas informações dignas, né? E tomar cuidado com as circulações falsas que acontecem fake news. Exato, em redes sociais, que às vezes atrapalha até o nosso trabalho para querer proteger a população. Falando em fake news, muita gente recebeu no celular, no WhatsApp, aquela história que tem um vírus H3N2, H2N3, não sei, que veio dos Estados Unidos, que seria mais forte. É real ou não é? Então, na verdade, é o H3N2, né? E ele é uma das cepas do vírus da influenza, né? E o que acontece? É que realmente houve uma mutação, né? Isso a nível, né, mundial e somos humanos dentro de um planeta que hoje em dia está globalizado. Então, acaba a circulação também alternando. Então, ele foi, vamos dizer assim, a bola da vez desse ano, né? Ele é influenza, né? Síndrome de respiração aguda grave, é preocupante, se não tratada, ela pode chegar a óbito, mas hoje é o H3N2, mas não quer dizer assim, que é de repente um antrax da vida, que se falava um tempo atrás, daquele pânico, né? Óbvio que requer sim uma importância, requer uma prevenção, cuidado, mas não é motivo para pânico. Essa era a próxima pergunta, por sinal, porque com a febre amarela foi aquele desespero de vamos imunizar todo mundo, precisa ser, não vamos deixar ninguém de fora. Não é o caso da gripe. Não. Podemos ficar mais tranquilos. Sim, porque no caso da febre amarela, realmente houve uma endemia no estado de São Paulo, né? Que a gente nunca imaginou que o estado de São Paulo ia ser uma área endêmica. E acabou que acontecendo, né? Então, por esse motivo, a campanha foi diferenciada, né? Agora, a campanha da influenza é uma campanha anual, então é para proteção mesmo. Por enquanto, está dentro do controle, dentro das diretrizes do Ministério da Saúde. E espero, com a ajuda de todos, inclusive, né? De nós todos, que continue assim. Não é caso para desespero, então. Ainda não. Cuidado, mas não desespero. Sim, de alerta, de preocupação, de importância, mas não de desespero.
Pois é, já deu o tempo do nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai falar agora mais especificamente sobre a vacina, então tem muita informação para você, não sai daí não que a gente já volta.